Vamos ler o texto da carta de Paulo. Diz assim, versículos 5 a 8. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra posto em meio de muitas tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Amém, queridos? Pai, essa tua palavra nos edifique nessa manhã pelo poder desta palavra, e que saiamos aqui encorajados, ó Deus, a sermos uma igreja referência, ó Deus, para a sociedade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus, amém. Queridos, esse texto apresenta para nós a igreja que estava na cidade de Tessalônica. E o texto que lemos mostra que esta era uma igreja saudável. Nós estamos, durante esse ano de 2014, trabalhando sobre construir uma igreja saudável. O propósito de construir uma igreja saudável. E para que nós queremos construir uma igreja saudável, senão para que esta igreja seja referência na comunidade, seja referência na cidade, que essa igreja seja referência para outras igrejas que estão no processo de crescimento. E o texto que nós lemos, a carta de Paulo, esse texto é parte, um pedaço da carta de Paulo escrita a essa igreja que estava em Tessalônica. E o texto mostra para nós, diante das colocações do apóstolo Paulo, que essa igreja tinha característica de uma igreja saudável. Essa igreja havia se tornado um referencial de igreja. O texto diz que ela tinha se tornado um modelo de igreja. Um exemplo de igreja a ser seguido por outras igrejas. E é isso que nós buscamos ao pensar sobre uma igreja saudável. E é importante pensar e destacar que ser uma igreja saudável é preciso que tenhamos membros saudáveis. Um corpo nunca será saudável se os membros do corpo não forem saudáveis. E nós sabemos que o corpo depende de todos os membros. E é preciso pensar, e eu quero pensar com você, a partir desse texto, nessa manhã, destacar algumas coisas essenciais para que uma igreja se torne uma igreja saudável, algumas coisas que foram importantes na vida dessa igreja de Tessalônica, para que ela se tornasse esta igreja referência, essa igreja modelo para a caminhada para o início da igreja primitiva, naquele tempo em que as igrejas estavam crescendo, estavam sendo implantadas, onde o evangelho de Jesus Cristo estava sendo anunciado à nação. E quando nós olhamos para o livro de Atos, capítulo 17, nós vamos descobrir que essa igreja foi implantada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo chegou à cidade de Tessalônica, e quando ele chegou na cidade de Tessalônica, ele procurou os judeus, foi a uma sinagoga, como era de costume, onde eles ensinavam a religião, e ali Paulo começa a pregar o evangelho de Jesus Cristo. Atos capítulo 17, você vai encontrar menção a essa igreja implantada por Paulo. E quando nós olhamos para essa afirmação do apóstolo Paulo
sobre a implantação dessa igreja, nós vamos perceber qual é a primeira coisa, a coisa mais importante para que uma igreja se torne uma igreja saudável. Qual é o pilar da igreja? Qual é a base? O que faz com que todas as coisas conduzam para o crescimento, para o bem-estar? E nós vamos descobrir que essa igreja foi edificada sobre a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Essa igreja foi fundamentada, embasada na pregação do Evangelho da cruz de Cristo. Pastor, mas isso isso é o comum. Todas as igrejas são implantadas com base no Evangelho da cruz. Não, infelizmente não. Se constrói igreja fundamentada em muitas coisas. Se planta a igreja construindo, fundamentando em base de dogmas, de costumes. Se estabelece a igreja a partir de grupos de mentalidade humana, de pensamento humano, de doutrinas humanas. Se edificam igrejas a partir de um benefício pessoal próprio de uma pessoa. Mas a igreja só será saudável quando ela for edificada sobre o propósito, o evangelho da pregação da cruz de Cristo. E Paulo, quando escreve, abre a sua Bíblia e observa o que Paulo vai dizer no versículo 3 do livro de Atos. Atos, versículo 3. Alguém leia para mim Atos, versículo 3. Perdão, Atos capítulo 17, versículo 3. Quando Paulo está implantando a igreja de Tessalônica. Paulo começa a base da sua igreja sobre o ensinamento, sobre o fundamento da morte e da ressurreição de Cristo. Esse é o caminho, esse é a fundamentação, porque Cristo é o fundador, Ele é a base, Ele é o alicerce, Ele é todo o ponto hermenêutico da pregação do Evangelho. Precisa partir de Cristo e não de nós mesmos. Precisa partir do relacionamento com esse Cristo, com essa graça, com esse Evangelho que muda a história do homem. E o Evangelho que Paulo pregava era o Evangelho da cruz de Cristo. Por isso, muitas vezes, quando ele escreve a igreja de Roma, quando ele escreve a igreja de Corinto, ele vai dizer: o Evangelho que eu vos anuncio não é um Evangelho humano, não é pautado em sabedoria humana, mas um Evangelho fundamentado em Jesus Cristo. Porque o Evangelho fundamentado em Jesus Cristo, ele produz na vida da igreja crescimento, ele produz na vida da igreja saúde espiritual. E eu quero que você dê uma olhada para algumas coisas que Paulo destaca a respeito da igreja de Tessalônica, que identifica que essa igreja não estava preocupada apenas com o pensamento humano, ela não estava preocupada com o que as pessoas queriam ouvir, ela não estava preocupada com o que as pessoas desejavam ouvir do Evangelho, mas ela estava preocupada em proclamar o Cristo que morreu e ressuscitou e nos convidou para um relacionamento pleno em harmonia e em graça. A palavra de Paulo, quando ele escreve no capítulo 2, versículo 4 e 5, veja o que ele vai dizer: vocês não estão trazendo um evangelho de bajulação que busque agradar a homens. Vocês não estão pregando um evangelho de bajulação que procure agradar a homens. É preciso se desprender de todo o evangelho que procura agradar aos ouvidos humanos. Paulo, quando estava escrevendo ao seu colega pastor Timóteo,
no capítulo 4 de segunda carta a Timóteo, ele vai dizer que ia chegar um tempo, e esse tempo é chegado, esse tempo é hoje, esse tempo é agora, em que as pessoas buscariam mestres que falariam coisas que agradariam os seus próprios ouvidos. Eles não suportariam a sã doutrina. Paulo orienta Timóteo, e essa orientação de Timóteo é uma orientação para a igreja de hoje, era uma orientação para os pastores de hoje. Paulo vai dizer, vai chegar um tempo em que as pessoas andarão buscando mestre, andarão buscando ouvir pastores, ouvir ensinadores, que dirão palavras que agradarão os seus ouvidos. Quem aqui não gosta de uma palavra que agrada os ouvidos? Quem é que não gosta de uma palavra de promessa? Não que Cristo não tenha promessas para a sua vida. Não que Cristo não tenha promessas e que irão ser cumpridas na sua vida. Mas é preciso entender que a mensagem da cruz é uma mensagem que nos chama a um comprometimento maior com Jesus Cristo. Nós hoje falávamos na nossa classe que nós estávamos estudando sobre a nova vida em Cristo Jesus, sobre o novo nascimento, sobre essa transformação que Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, deixando as coisas velhas para trás e fazendo que tudo se faça novo. Esse fazer novo está em todas as áreas da humanidade. Querido, nós precisamos entender isso, que a cruz nos impulsiona para um evangelho comprometido com Jesus Cristo. E Paulo vai dizer, vocês não estão pregando um evangelho de bajulação que busque agradar a homens. E eu quero dizer uma coisa para vocês, se nós queremos ser uma igreja saudável, se nós queremos ser uma igreja forte, se nós queremos ser uma igreja comprometida, nós precisamos pregar a mensagem de Jesus Cristo. E a mensagem de Jesus Cristo, o evangelho da cruz de Cristo, capítulo 2, versículo 6, ele não busca glória humana. O evangelho de Jesus Cristo não leva um homem a se engrandecer. João, quando ouviu a respeito do Jesus que estava pregando, que estava anunciando, os seus discípulos vieram até ele e disseram, olha, tem um Cristo aí pregando, tem um Cristo aí falando desse mesmo evangelho, e esse Cristo também está batizando as pessoas. E João diz que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que eu diminua. Quando nós começarmos a buscar o Evangelho, para que o Evangelho nos faça grande, para que o Evangelho nos faça conhecido, para que o Evangelho nos coloque no patamar acima, algo está errado. Porque o Evangelho da cruz de Cristo é revelar o Cristo na simplicidade das nossas ações. Esse evangelho é um evangelho de responsabilidade, de comprometimento, de seriedade. Essa semana, nas minhas leituras, eu me deparei com uma frase da Madre Teresa, e achei essa frase muito séria, e a frase dizia assim, eu sei que Deus me ajudará a cumprir tudo que Ele me confiou, mas eu não queria que Ele tivesse me confiado tanta coisa, porque palavra de Cristo é um chamado a um comprometimento com coisa grande. Quando eu olho, irmãos, como pastor, como líder, quando eu vejo que as pessoas continuam andando como ovelha, com quem não tem pastor, perdidas, desorientadas, porque não busca crescimento na palavra, porque não busca maturidade na palavra, porque não busca transformação na palavra, o meu coração se entristece diante do meu Deus, que confiou essa responsabilidade.
Por isso, todos os dias eu tenho dito: vamos para a palavra, vamos para a escola bíblica aprender de Jesus Cristo, vamos nos debruçar. Eu estava conversando com Lerd essa semana. Nós estamos juntos aqui, estudando a Bíblia à tarde. Lerd está chegando e você é muito bem-vindo aqui, tá, Lerd? E ele dizia: às vezes nós lemos a palavra, mas nós não compreendemos. Mas quando nós começamos a compreender o que Cristo tem para nós, coisas grandes acontecem na nossa vida. E a mudança é real, a mudança é completa, a mudança é inovadora, porque a mudança acontece a partir da obra do Espírito Santo em nossas vidas. E essa igreja experimentou dessa palavra, desse cristianismo. Paulo vai dizer que a mensagem da cruz exorta, a mensagem da cruz admoesta e a mensagem da cruz consola, porque a palavra que eu prego capítulo 2, verso 12, é uma palavra de exortação, de amoestação, de consolo. Amados irmãos, poucas são as pessoas que se permitem ser exortada pela própria palavra de Deus. Poucas são as pessoas que aceitam a ser exortada pela própria palavra de Deus. O que é exortar? Ou se não, induzir alguém, aconselhar alguém a pensar de determinada maneira a partir da revelação de Deus. Quantas pessoas estão escondidas atrás daquilo que aprendeu da família? Quantas pessoas estão escondidas atrás daquilo que aprendeu da cultura religiosa? Quantas pessoas estão escondidas atrás daquilo que elas próprias acreditam, mas não se submete à exortação da palavra de Deus, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Às vezes nós não temos experimentado a boa, perfeita palavra de Deus, a boa e a perfeita vontade de Deus, porque nós não permitimos que essa palavra produza o que Paulo está dizendo na carta aos Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformei, mas transformai pela renovação da vossa mente. Essa renovação acontece no novo nascimento, quando o homem entrega a sua vida verdadeiramente para Jesus Cristo. E Cristo vem, entra e começa a habitar. E aí a palavra começa a nos exortar, fazendo nós pensarmos de forma diferente de quando nós pensávamos quando não tínhamos Jesus Cristo. Essa palavra nos admoesta, ela nos aconselha, ela nos ensina como proceder na nossa caminhada de vida, como andar, como viver, e ela também nos consola diante das lutas, diante das adversidades, diante dos problemas que esse mundo, diante das circunstâncias que surgem na nossa vida. Aquela igreja era uma igreja exemplo, modelo, porque ela estava embasada no Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho produz firmeza. Esse Evangelho produz firmeza. Paulo diz no versículo 3: eu louvo a Deus pela firmeza de vocês. Eu louvo, eu adoro ao Senhor, eu agradeço a Deus, porque vocês são firmes, vocês são inabaláveis, mesmo em meio a tantas circunstâncias. Paulo está dizendo: o evangelho que eu preguei a vocês, se você ler todo o texto, foi em meio a muitas lutas. Quando Paulo estava pregando em Tessalônica, ele começou, os judeus, os que não criam no evangelho de Jesus Cristo, começaram uma perseguição terrível contra Paulo. A Bíblia diz que Paulo teve que fugir imediatamente para a cidade de Bereia. Ele ficou apenas 3 semanas apresentando o Evangelho de Jesus Cristo. E depois, quando
Paulo encontra com Timóteo, Timóteo traz a Paulo notícias dos crentes que estavam em Tessalônica. E ele escreve então essa carta a essa igreja. Mas esse evangelho foi pregado no meio de muitos conflitos. E Paulo vai dizer à igreja: eu louvo a Deus pela firmeza da decisão de vocês. Sabe por quê, querido? Quando nós entregamos a vida ao evangelho de Jesus Cristo, vêm os problemas, vêm as lutas, vem a dificuldade, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo, que Ele é poderoso para guardar a minha coroa. Amados irmãos, esse evangelho produz firmeza, esse evangelho produz poder de Deus. Não é um evangelho de palavras apenas, mas do poder de Deus. Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corinto, ele diz que é importante que a nossa fé não se estabeleça em palavras de sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Às vezes nós não conseguimos firmeza porque nós não experimentamos do poder de Deus. Nós não estamos acostumados a experimentar da revelação do poder de Deus no meio de nós. Eu me lembro quando eu tinha 17 anos de idade. Cresci numa igreja batista. E um dia eu passei por um problema na minha vida. E eu fui questionado por um líder da minha igreja. Ele questionou a minha fé. E eu olhei para ele e disse uma coisa: digam o que quiser de mim. Tragam o julgamento que quiser. Mas ninguém tocará naquele poder que eu experimentei de Deus. Sabe por quê, meu irmão? A experiência que você tem com Deus, a experiência sua com Deus, foi sua somente. E ninguém pode arrancar isso de você. A religião não arranca, a igreja não arranca, as pessoas não arrancam, porque foi você e Deus que viveu. Esse evangelho que Paulo está dizendo, o evangelho não chegou diante de vocês apenas com palavras, mas esse evangelho chegou com revelação do poder de Deus. O evangelho de Jesus Cristo precisa ser revelado em poder dentro da sua casa, dentro da sua vida, porque senão você nunca entenderá o que é esse evangelho de Jesus Cristo. Você tem experimentado de oração, você tem experimentado da busca incessante pela palavra de Deus. Pastor, nós queremos construir uma igreja saudável. Se nós não olharmos para o princípio da saúde espiritual, que é o se alimentar, o buscar, o que é fazer todo dia um diagnóstico da nossa própria vida, do nosso corpo, como estamos diante de Deus, nós nunca seremos sarados, porque Deus só sara quando nós permitimos que Ele toque nas nossas verdadeiras feridas. E aí, essa igreja experimentou desse evangelho. O evangelho produz também santidade. O evangelho que foi pregado a essa igreja de Jesus Cristo produz na vida da igreja santidade. E eu quero, para encerrar, convidar você a olhar para o capítulo 4, versículo 1. Vamos para o capítulo 4. Finalmente, irmão, nós rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebeste, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continue progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus, e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amados irmãos, esse texto daria mais 2 horas de pregação, mas eu prometo que eu vou encerrar.
Mas eu só quero dizer uma coisa para vocês. O Evangelho da cruz de Cristo, ele produz santificação. Paulo trabalha muito sério nesse texto, que ele vai dizer: saibam usar o corpo de vocês. Saibam como esse corpo de vocês produzirá edificação na vida do próximo. Cuidado. Tenham cuidado com essas coisas. E eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã que está aqui. Nós estamos vivendo em um tempo em que a ética cristã foi trocada pela estética mundana. Presta atenção, eu vou repetir. Nós estamos vivendo num tempo em que a ética cristã foi trocada pela estética do mundo. Nós usamos o nosso corpo a forma que o mundo diz que é bonito e que é legal. Mas nós não nos preocupamos se a forma de nós cuidar do nosso corpo, se a forma de nós nos vestir produz santificação ou se ele induz a outra pessoa ao pecado. Isso é muito sério diante de Deus. Nós vamos ter oportunidade para conversar sobre isso. A igreja que precisa ser saudável, que quer ser saudável, ela precisa permitir que Deus produza santificação no meio dela. Santificado é ser separado para louvor da glória de Deus. Você foi separado por Deus para a glorificação do nome dEle. Portanto, tudo que tiver em você, que existir em você, que ofusque a glória de Deus na sua vida, você está indo contrário ao querer e à direção de Deus. Essa igreja de Tessalônica, ela se tornou uma igreja referência, porque ela se importou com o processo de santificação, com o processo de separação das coisas daquele tempo, que ela se importou com o processo de separação das coisas que o mundo, com o tempo, estavam trazendo para as suas famílias. Por isso Paulo, mesmo que escreve a Tessalônica, escrevendo a Romana, ele diz: rogo-vos, imploro-vos, eu clamo a vocês, não se conformem com essas coisas, não aceite as coisas que esse tempo tem colocado para vocês como normal, mas transformem pela renovação de Cristo, pela renovação de Deus. Quando vocês fizerem alguma coisa, quando vocês comerem, quando vocês se vestirem, quando vocês trabalharem, quando vocês se relacionarem, fazei tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, fazei para a glorificação do nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você, e eu quero destacar com você a última leitura, de sorte que vocês, versículos 7 e 8, tornaram modelo para todos os crentes, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só a Macedônia, mas a Acaia, mas também por toda parte divulgou a vossa fé com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. A igreja modelo é uma igreja que ela se torna conhecida não só aonde ela está, mas em toda parte, em todos os lugares, porque ela reflete a glória de Deus. E aonde há a glória de Deus, ali há o brilho da presença de Deus. Que nós, como igreja, deixamos que a palavra trate as nossas vidas, deixamos que a palavra trate os nossos corações, que nós nos comprometemos a andar como pessoas separadas por Deus, na nossa maneira de falar, na nossa maneira de nos vestir, na nossa maneira de nos comportar, na nossa maneira de nos relacionar, na maneira de namorar, na maneira de viver como esposo, como esposa, na maneira de ser mãe, na maneira de ser pai, que nós sejamos diferenciados do mundo que está aí. Quando você
vai namorar, você lembra que você é separado para a santificação. Quando você coloca uma roupa para vir à igreja, você lembra que você é responsável não só pela sua santificação, mas pela santificação da pessoa que está ao seu lado. Já parou para pensar nisso? Quando você coloca uma roupa, você não é responsável só pela sua santificação, mas pela santificação daqueles que estão ao seu lado. Você já parou para pensar que quando você abre a sua boca para falar alguma coisa, para direcionar uma palavra a uma pessoa, você pode edificar a vida dela, mas você também pode destruir a vida dela? Você já parou para pensar que como marido, Jesus diz que o único modelo de homem que você deve seguir é Jesus Cristo, porque nós devemos amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela? Você já parou para pensar que como mulher, você é a igreja, você é a noiva de Cristo? Como mulher, você é a noiva de Cristo. Você é algo sonhado no coração de Deus, idealizado por Deus. E a igreja é colocada no mundo para anunciar o Cristo. E você como esposa, você tem essa responsabilidade. Eu quero orar com você, meu querido irmão. E eu quero que você tenha ousadia no Espírito Santo de Deus. Dizer: Pai, eu quero ser um crente saudável. Porque se estiver no meio de nós membros enfermos espiritualmente, todo o corpo sofrerá. Mas para nós construirmos um corpo saudável, é preciso que cada parte, cada membro permita o toque do médico dos médicos, que é Jesus Cristo. Que Ele que pode operar e realizar possa tocar na sua vida nessa manhã. E se existe alguma área da sua vida que precisa ser colocada diante de Deus, separada por Ele para a santificação, você precisa dizer: Deus está aqui, eu quero colocar nas tuas mãos essa manhã, essa área. Eu preciso que o Senhor trate. Assim como você tem que ir ao médico dizer que tem um problema no pé, na perna, na mão, no coração, em qualquer que seja parte do seu corpo, hoje você está diante de um Deus que quer fazer um diagnóstico na sua vida. E Ele quer ajudar você a entender qual é a área que precisa ser mudada, ser curada, ser tratada, ser medicada. Só que se você não se abrir para isso, nunca vai chegar esse tratamento na tua vida. Nunca vai, querido. Você pode ir ao médico 50 vezes, se você não permitir que ele te examine. E se você não submeter ao tratamento médico, você nunca vai melhorar a sua saúde. Mas se você permitir que Ele olhe para você, identifique o problema e que o remédio encontre a sua vida, certamente você encontrará a cura. Jesus é a cura espiritual para a nossa vida nessa manhã. Ah, Jesus, nós queremos dizer ao Senhor: cuida de nós. Nós sabemos, Jesus, que às vezes áreas das nossas vidas impedem, ó Deus, que o Teu nome seja glorificado. Por isso a minha oração nessa manhã, que o Senhor olha para dentro de cada um de nós. Se existe, ó Deus, alguma área enferma, ó Deus, trata no nome de Jesus. Cura, ó Deus, com Teu poder de cura. Restaura, Senhor, para que como crentes nós possamos entender que nós somos separados, ó Deus. Nós somos separados. Nós temos que ser diferentes. Nós não podemos ser iguais. Não nos permita nos igualar a este tempo, Deus. Não nos permita que vivamos, ó Deus, como as pessoas nécias, ímpias, ó Deus, que carregam em seus corações, Pai, amargura, tristeza, que carrega em seus corações, ó Deus, frieza, que carrega em seus corações desilusões. Mas nós cremos no Senhor que é vida, que é alegria, que é paz. Nós cremos no Senhor que é amor, que é restauração, que é santificação, que é a alegria do Espírito, Deus. Que a alegria do Teu Espírito venha contagiar as nossas vidas. Oh Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que se renove sobre nós.
e que o Senhor dê a cada um de nós um dia abençoado. No nome de Jesus. Amém e amém.